Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos continuar estudando as propriedades dos elementos da tabela periódica. Nós vamos encerrar esse vídeo falando das propriedades aperiódicas, ok? Então, bem-vindo ao vídeo, vamos nessa. Aqui nós temos um gráfico que nós já discutimos numa aula anterior, quando falamos das propriedades periódicas. Esta é uma propriedade periódica, no caso, a energia de ionização, né? Só mostrando esse gráfico, como é o comportamento de uma propriedade periódica, né? A cada período, ela se manifesta, né? Ela se revela, ela se repete, tá certo? Então, você observa aqui, os elementos de elevada energia de ionização, né? Estão na família dos gases nobres e a cada período você vê, né? Você tem aqui no hélio, aí diminui, diminui, diminui. Aonde que vai crescer? Lá no neônio, que já está no próximo período, tá certo? Da mesma família, né? Então diminui, diminui, diminui. Onde que vai crescer novamente? Lá em cima no argônio, né? Então veja que as propriedades periódicas, a cada período, ela se repete para os elementos de uma mesma família, ok? Bom, vamos ver então aqui como se comporta, por exemplo, a temperatura de fusão e, consequentemente, a temperatura de ebulição. Veja que aqui já não há uma variação regular ao longo dos períodos, né? Há uma variação, mas ela não é tão regular como acontecia com a temperatura, com a energia de ionização, com a eletronegatividade, com o próprio raio atômico, tá? Então, a temperatura de fusão, ela é interessante, esse estudo, é bom a gente conhecer, né? E há aqui alguns referenciais na tabela periódica de elementos que apresentam elevada temperatura de ebulição, né? Então você vê aqui o carbono em destaque, 3.500 graus é a temperatura de fusão do carbono, né? Temperatura de fusão do carbono, veja como é elevada, né? Aqui você tem aqui nessa região aqui da tabela periódica o tungstênio, né? O tungstênio, cujo símbolo é W, né? É o elemento de elevada temperatura de fusão, 3.410 graus também, né? Isso faz do tungstênio um elemento importante para ser utilizado como os filamentos, né? Um metalzinho utilizado no filamento das lâmpadas incandescentes. À medida que o tempo tem passado e com o avanço das lâmpadas fluorescentes, né? Hoje você tem uma tendência é você deixar as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de LED, né? Tá certo? Mas o tungstênio é um elemento muito importante porque ele tem um elevadíssimo ponto de fusão e também de ebulição, né? Veja que as ligas metálicas, você tem, por exemplo, o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, ele é uma mistura de ouro, cobre e prata, né? 75% de ouro e aí você tem 25% de cobre e prata, tá certo? E imagine que você tem uma peça de ouro 18 quilates e você queira então separar os seus componentes. Como que você poderia fazer isso, né? Aquecendo esses metais, né? Vai chegar uma hora que o primeiro se funde, provavelmente é o ouro, né? Depois o cobre e depois a prata. Então, esses elementos, ou eu não sei entre o cobre e a prata qual dos dois tem maior temperatura de fusão, mas enfim, cada um vai ter a sua própria temperatura de fusão, tá certo? Então, é uma propriedade específica de todos os elementos. Então, aqui na tabela periódica, você vê que aqui nessa região você tem elementos de elevadas temperaturas de ebulição, né? E aqui, nos períodos, por incrível que pareça, ela sobe, né? Nas famílias 1A e 2A, sobe à medida que você sobe na família, aumenta a temperatura de ebulição. Aqui também nesses grupos, à medida que você sobe, aumenta a temperatura de fusão. O que eu quero que você observe é que não há uma regularidade na variação da temperatura de fusão ao longo da tabela periódica, tá? Professor, vão me perguntar sobre temperatura de fusão nas provas e tal? Olha,
Dificilmente, né? Dificilmente em função justamente dessa irregularidade com a qual a temperatura de fusão e ebulição varia na tabela periódica, tá bom? Mas é importante saber que o tungstênio é o elemento de maior temperatura de fusão e que o carbono também tem uma temperatura de fusão bem elevada, tá? Aqui você tem a densidade. Densidade é uma outra propriedade dos elementos, uma propriedade física dos elementos, né? Veja, o que é densidade? Nada mais é do que a relação, né, entre a massa e o volume dos materiais, né? Todo material tem sua densidade, é uma propriedade específica dos materiais. E é importante a gente entender o seguinte, veja, que à medida que a densidade, há uma relação, evidentemente, entre densidade e volume, né? Entre densidade e volume, né? Se você observar, os elementos de maior volume, eles vão estar nas extremidades da tabela periódica, porque ali é onde eles têm maior número de camadas, né? Então os átomos vão ficando grandes, né? Então, se o volume é grande aqui, veja, a densidade é pequena. Esta é uma região onde você tem a densidade grande, né? Essa região aqui do ósmio, né? Veja que as setas estão indo em direção ao ósmio, que é o elemento de maior densidade, né? Então, se a densidade aumenta, o que acontece com o volume? Diminui. Então, essa região é uma região onde o tamanho dos átomos, o volume atômico é pequeno, né? Então, o volume é pequeno, densidade grande, tá? O ósmio é o elemento referência de densidade, por ele ser o de maior densidade, né? Então, e aonde estão os de menores densidade? Justamente nas extremidades. Por quê? Porque o volume é grande. Então, quando o volume é grande, a densidade é pequena e vice-versa. São grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, aqui você tem densidade pequena e volume grande, tá? Densidade pequena e volume grande, tá bom? Ah, professor, mas não está aumentando aqui essa seta para baixo aqui. Então, na verdade, você tem essa relação, porque os átomos estão ficando mais, digamos assim, mais pesados, né? Mas ao mesmo tempo que eles vão crescendo, os átomos, eles também vão ficando grandes, né? Então, o ósmio é o referencial de densidade, é o elemento mais denso que nós temos na tabela periódica, tá bom? Muito bem, mas aí você observa que não há uma regularidade também na variação da densidade ao longo da tabela periódica, tá bom? O referencial, então, é o ósmio, mais próximo do ósmio, mais denso será o átomo, é uma boa referência, tá bom? Bom, e aí o volume atômico, como eu dizia, né, veja, o volume atômico, ele tem a ver com o tamanho do átomo, né? Então, aqui nas extremidades da tabela periódica, nos cantos, vocês têm os elementos de maior volume, os elementos maiores, que têm mais camadas, né? Se eles têm maior volume, eles têm menores densidades, né? Tem menores densidades relativamente falando. Então, não são átomos muito densos, né? Não são átomos muito densos. A maior densidade vai estar justamente aqui, que é onde você tem menor volume, relativamente falando, tá certo? Então, aqui é o volume atômico, ele até que cresce com uma certa regularidade, porque ele tem a ver com o número de camadas. Quanto mais camada o átomo tiver, maior ele será, mais volumoso ele será, né? Bom, e aí nós temos uma coisa interessante, que são as propriedades aperiódicas. O que são propriedades aperiódicas? São propriedades cujos valores variam à medida que o número atômico varia, só que não se repetem nos períodos, não se repetem. Então aqui você tem uma propriedade periódica. Então você observa o gráfico da propriedade periódica, né? Então a propriedade periódica, à medida que o número atômico aumenta, ela também se repete, olha só. Então aqui é baixo, aí vai no próximo período abaixa de novo, aí sobe no próximo período abaixa de novo, sobe no próximo período abaixa de novo, e assim vai. Então a cada período a propriedade periódica se repete. Mas isso não acontece com uma propriedade aperiódica, tá? Então uma propriedade aperiódica é aquela que varia com o tamanho do número atômico, né? À medida que o número atômico aumenta na tabela periódica,
A propriedade aperiódica também varia, né? Pode aumentar ou diminuir, só que a cada período não tem relação, né? Não há diferença ao longo dos períodos, tá bem? Então veja aqui o que acontece, por exemplo, com a massa. A massa atômica é uma propriedade aperiódica. À medida que o número atômico aumenta, a massa também aumenta, né? Os átomos vão crescendo, a massa vai aumentando, mas essa propriedade ela não se repete. Pode ver, não tem como a propriedade se repetir, né? Tá certo? A cada número atômico diferente é uma massa diferente, não tem jeito de se repetir, ok? Então a massa atômica é uma propriedade aperiódica, ela não se repete ao longo, à medida que o número atômico aumenta, ela não se repete ao longo dos períodos, tá bom? Maravilha. Olha outra, então aqui tá, veja, a característica de uma propriedade aperiódica. Como é essa característica? Ela não vai ter um gráfico, né, com zigue-zagues, né, mostrando uma frequência, mostrando uma repetição periódica. Você não vai ter isso, né? Uma propriedade aperiódica é aquela que aumenta ou diminui à medida que o número atômico está aumentando, mas ela aumenta ou diminui linearmente, né? Sem uma repetição ao longo dos períodos. Então a massa atômica aqui, você está vendo que à medida que o número atômico aumenta, a massa atômica aumenta, mas não se repetirá ao longo dos períodos, tá certo? Outra coisa, o que é isso aqui? Calor específico. O calor específico é também uma propriedade de cada material, uma propriedade específica dos materiais, que tem a ver com a quantidade de calor, né? A quantidade de calor que uma substância absorve para que a sua temperatura aumente em 1 grau, né? Então, por exemplo, o calor específico da água é 1 grau Celsius. A quantidade de calor é 1 caloria, né? É 1 caloria por grama por grau Celsius. O que significa isso? No caso da água, né? Por exemplo, ó, se você pegar 1 grama de água, e fornecer a este 1 grama de água 1 caloria, ela vai mudar a sua temperatura de 13,5 para 14,5 graus. Ou seja, 1 caloria vai ser suficiente para fazer com que a temperatura de 1 grama de água se eleve a 1 grau, né? Então o calor específico é isso, é a quantidade de calor, né? A quantidade de energia térmica necessária para fazer com que 1 grama do material tenha sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. É meio confuso, mas o que importa é que o calor específico é uma propriedade aperiódica. O que você observa aqui, ó? À medida que o número atômico aumenta, o calor específico diminui, tá? Diminui. Então, não é uma propriedade periódica, né? Que se repete periodicamente, né? Você observa aqui pelo gráfico e fala, não, essa é uma propriedade aperiódica, porque ela está variando à medida que o número atômico aumenta, mas ela está variando sem se repetir, né? Ela não se repete à medida que o número atômico aumenta, tá certo? Então ela está só diminuindo, tá bom? Então essas são as propriedades aperiódicas, elas não se repetem à medida que o número atômico aumenta, ok? Muito bem. Preciso decorar isso? Não, talvez a importância que você tenha que saber é que realmente as propriedades aperiódicas, elas não variam, né? Não se repetem a cada período, elas variam à medida que o número atômico aumenta, elas aumentam ou diminuem, mas elas não se repetem, ok? Muito bem, nós encerramos aqui então o estudo da tabela periódica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se ele foi útil para você, pode ser que seja também para um dos seus amiguinhos. Compartilhe, dê o like aí, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para você.